Vamos lá, vamos dar início então aqui ao nosso encontro de hoje. Desde já agradeço a presença de todos. Nós vamos dividir aqui a nossa aula em duas partes, certo? Na primeira parte agora, eu vou falar para vocês aqui a respeito do banco de dados, né? Eu coloquei um início lá na aula passada, para vocês darem uma olhada, fiz uma pequena introdução. E agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhes aqui, e aí quem tiver alguma dúvida, já vai acompanhando aqui a explicação e fazendo as perguntas necessárias, tá? A gente mostrei um pouquinho lá do SQLite, que é o banco de dados local que é utilizado no Android. Utilizamos aí a classe Room, que é uma classe recomendada pelo próprio Android, que faz a facilitação, né? Facilita bastante para a gente essa questão da persistência de dados local, utilizando o Android. Então, nessa primeira parte, a gente vai trabalhar dessa forma, vamos retomar aquela parte. Na segunda metade, eu vou deixar para vocês se reunirem nos grupos de vocês para fazerem a segunda parte do nosso trabalho, tá? Só falando aqui sobre o trabalho, o trabalho, pessoal, essa segunda parte aqui, ó, vocês podem ler aqui no D virtual, certo? Mas vocês vão fazer a parte de autenticação. Vamos começar a fazer a parte mais prática do trabalho, certo? A parte inicial, que é a tela de autenticação, login e senha, funcionando. Funcionando quer dizer que vocês vão fazer através de banco de dados, né? Ou utilizando o Shared Preferences. Mas já um login funcional, já testando se o login está certo, se não está, cadastrando login e senha, etc. Certo? Então, a tela de autenticação funcional e o menu principal do aplicativo, tá? Aí vai variar de acordo com o layout que vocês escolherem, mas geralmente o menu principal vocês fazem utilizando uma list view ou botões, né, ou um grid layout. É um layout que você coloca em formato de grid, né? Você vai colocando os botões e eles vão ficar naqueles quadradinhos, certo? Mas enfim, vocês vão montar esse menu principal aqui do aplicativo, já deixar ele pronto. Então, o aplicativo de vocês, nessa entrega, espera-se que o login e senha esteja funcionando e que ele, após logar com login e senha lá, ele vá para o menu principal e já mostre aí a tela principal do aplicativo de vocês. Na sequência, nas outras entregas, a gente vai fazendo o restante do aplicativo, tá? Entenderam aí, pessoal, o que tem que ser feito? Se manifestem aí, por gentileza. Ficou claro aí? Boa noite, Essione. Diga lá. Os demais aí. Bora lá, Marcos. Carlos Daniel, Francisco. Certo. Gessione, no caso vocês criam um login fictício, tá? Coloca o login lá, mas aí a pessoa não precisa dizer quem é que é ela, né? Sei lá, ela cria um apelido, entendeu? Cria um apelido, alguma coisa, só que identifique ela. Que identifique assim, que torne ela um usuário diferente, distinto. Não precisa dizer o nome dela, meu nome é fulano de tal. Marcos, o login pode ser tanto local quanto via API, tá? Eu comentei aqui do local, porque é a parte que eu mostrei que a gente vai trabalhar hoje aqui.
Eu vou mostrar aqui a parte do SQLite, né? Mas, se você quiser fazer via API também, melhor ainda. Tá? Mas é isso aí. Beleza? Tela de autenticação, login e senha funcionando. E o menu principal do aplicativo, certo? Menu principal. Logou, fez o login corretamente, entrou na tela principal. E uma opção da pessoa cadastrar o login e senha, né? Se ela não tem login e senha, ela precisa cadastrar. Beleza? Então, isso é a entrega. Isso é o que deve ser entregue. Vale 2 pontos, pessoal. 2 pontos. É muita coisa. Não deixe de entregar. E é uma coisa relativamente simples. Não tem mistério. Login e senha e o menu principal. Tranquila. Entrega bem tranquila. Isso é ponto para ninguém perder. Tá? Eu coloquei aí, ó. Já coloquei. Depois vocês podem acessar no B Virtual que já está lá. Eu vou colocar, interessante que vocês façam agora, depois da explicação, né? Para não haver nenhum imprevisto. Mas a entrega vai ser feita até sábado, tá? Não deixei até sábado aí, porque às vezes durante a semana, se não der tempo hoje à noite, durante a semana, meio corrido, né? Vocês podem fazer isso aí no sábado. Beleza? Então é isso. Em relação ao trabalho, tudo ok, né? Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar. Se tiver alguma coisa aí, qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar, tá bom? Beleza, beleza, Francisco. Tranquilo. Sábado, Gessione. Sábado. Não, Marcos, mesmo que você faça via API, vai ter uma parte que é no aplicativo, né? Então, coloque em produção aí em algum lugar, ou então deixa lá funcionando, né? Eu vou avaliar a parte do aplicativo, vou abrir o código e vou olhar. Se o código estiver correto, né? Eu sei que, independente da resposta da API, a gente já tem uma previsão aí, se está certo, se está errado, etc, né? Obviamente, você vai tratar as duas situações, né? Quando o login está correto, quando o login não está correto. Então, nesse caso aí é indiferente. O que eu vou avaliar nesse momento é o aplicativo mesmo, o código mesmo do aplicativo em Android. Beleza? Então, a falta da API, digamos assim, não vai interferir muito nisso, não. E aí, na entrega, pessoal, entreguem o projeto zipado, tá? Projeto zipado. Beleza? Ou no RAR. Se ele ficar grande, coloca no Drive aí, e sobe, manda o link, alguma coisa nesse sentido, entendeu? O importante é que esteja disponível aí para a gente conseguir baixar e dar uma olhada, compilar, executar e verificar o código. Beleza? Mais alguma coisa sobre o trabalho? Mais alguma dúvida aí sobre o trabalho? A Joana entrou aí, era uma que estava, era o grupo 5, né? O grupo 5 estava sem nenhum representante. Chegou ela aí. Temos então pelo menos um representante de cada grupo, tá? Então, resumindo aí para quem entrou agora, pessoal, nós vamos dividir a aula de hoje em duas partes. Uma, a explicação sobre o SQLite, que eu iniciei na aula passada, já dei uma boa introdução, mas vou retomar agora, um momento síncrono aqui, para vocês poderem perguntar, tirar as dúvidas, etc. E na segunda parte eu vou deixar para vocês fazerem essa segunda entrega do trabalho, tá? Que tem um foco no seguinte, entregar o login e senha funcionando, a autenticação, cadastro de login e senha e o teste de login e senha. Entrou, fez o login corretamente, mostrar a tela principal do aplicativo, tá? Que vai ser um menu, né? Provavelmente tem um menu principal. Essa é a entrega, tá? Vale 2 pontos. Beleza? Vamos lá então, tá? Qualquer coisa podem perguntar no chat aí que eu estou acompanhando, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, a parte
do meu projeto, aquele mesmo projeto lá dos times. Cadê o... compartilhar aqui a tela com você. O Android Studio está minimizado. Pronto. Beleza. Eu vou fazer uma retomada, então, do que eu iniciei na aula passada, banco de dados, utilizando o SQLite, certo? Dúvidas aí, podem interagir, vão perguntando. O importante desse momento agora é justamente essa troca de informação aí, se tira dúvidas, tá? Então, como eu falei na aula passada, pessoal, nós temos algumas abordagens de persistências de dados no Android. A gente pode armazenar os dados localmente ou podemos armazenar os dados em um servidor externo e comunicar o nosso aplicativo através de uma API. Tá? Na abordagem local, o que a gente utiliza tem duas formas, basicamente, de armazenamento local de dados. Uma é a gente utilizar a classe Shared Preferences. Tá? A Shared Preferences é utilizada para você gravar alguma informação em forma de chave e valor. Então, você consegue informar uma chave e um valor, uma chave e um valor, e gravar isso localmente no seu aplicativo, certo? Isso aí, como eu falei na aula passada, é muito utilizado, né? O uso mais frequente disso aí é se você vai gravar alguma personalização do aplicativo, do cliente, no seu aplicativo. Por exemplo, digamos que você não quer que toda vida que o cliente vai abrir, o usuário vai abrir o seu aplicativo, fique pedindo o login e senha. Você não quer isso. Depois que ele logou uma vez, na segunda vez ele não mostre mais. Isso aí pode ser feito através de Shared Preferences. Você, quando a pessoa fizer um login, você grava isso no Shared Preferences, que a pessoa... Aquela opçãozinha que é bem conhecida, né? Manter-me logado, lembrar de mim, alguma coisa nesse tipo. Aí você pode gravar isso no Shared Preferences. Quando você abrir a tela, você olha do Shared Preferences, se o usuário já está logado ou não. Se já tiver logado, você joga ele direto para a tela principal. Se não tiver logado, você joga ele para a tela de login. Entendeu? É uma possível uso. Geralmente, isso aí é um dos maiores usos, acredito. Né? Quase todo aplicativo tem isso. Ou alguma personalização que o usuário faz localmente, digamos. Digamos que o seu aplicativo lá tem um fundo lá colorido e o usuário pode escolher o fundo dele. Ah, eu quero o aplicativo azul, verde, amarelo, roxo, enfim. Quando o usuário escolhe isso aí, você pode gravar na Shared Preferences. Aí sempre que ele abrir o aplicativo, ele consulta a preferência do usuário e mostra o background de acordo com o que ele escolheu. Tá? É um outro exemplo de uso. Mas, enfim, a Shared Preference serve para você fazer um armazenamento no tipo chave e valor. Você grava alguma coisa e escolhe uma chave, inventa uma chave lá, e aí você pode associar um valor. Chave e valor, chave e valor. Ok? Mas quando você tem um armazenamento de uma quantidade muito grande de informação, tá? Você vai gravar uma entidade completa, um cadastro de cliente, um cadastro de produto, alguma coisa que são muitos dados, não é interessante você usar Shared Preferences, tá? Por questões de organização mesmo e até limitação. E aí já é interessante você usar SQLite, certo? SQLite. Então, o que a gente começou na aula passada, que eu quero mostrar para vocês novamente, é justamente isso, SQLite. Como é que a gente faz armazenamento local utilizando o SQLite? Beleza? Tá todo mundo vendo a minha tela aí? A tela do Android Studio? Vou iniciar mostrando. Beleza, bacana. Eu vou iniciar mostrando aqui. Essa aula, pessoal, tá até na. Não sei,
Quem não tiver visto, está aqui no B virtual, certo? Unidade 9. Eu vou até abrir aqui o login que eu deixei para vocês, que é esse aqui, ó, material para leitura. Esse login aqui, esse link aqui. Esse link aqui, pessoal, é justamente a documentação do próprio Google, né, do Android, que fala sobre SQLite. Mais especificamente, essa classe Room. Tá? Então, essa classe Room, ela serve como uma camada intermediária, um middleware, um facilitador para a gente utilizar SQLite dentro do Android, certo? SQLite, pessoal, é um banco de dados relacional, ou seja, a gente armazena dados em tabelas, igual lá no SQL comum, digamos assim, mas é uma versão mais light, como o próprio nome sugere, uma versão menor, tem algumas limitações, tá? Mas a gente consegue gravar dados em tabelas, fazer relacionamento entre tabelas, chave primária, chave estrangeira, aquilo que a gente consegue lá no SQLite. A sintaxe é muito parecida também, insert, into, tal, select, tudo, from, isso aí é muito parecido, então vocês não vão ter nenhuma dificuldade em relação a isso, tá? E o SQLite, algumas vantagens aqui do SQLite, é que o SQLite já vem instalado no Android por padrão, no próprio sistema operacional. Você não precisa instalar nada a mais. Então isso é uma grande vantagem, isso é muito bom, porque você garante que qualquer celular que vai rodar o seu aplicativo vai ter o SQLite instalado. E ele faz parte do sistema operacional, não dá para desinstalar. Faz parte do core do sistema operacional, tá? Então, se você quer gravar dados localmente, muito interessante utilizar o SQLite. Antes, até pouco tempo atrás, a gente manipulava o SQLite por conta própria, tá, pessoal? E dava um certo trabalho, era bem maior, inclusive, do que hoje a questão da codificação. Daí o Google, para facilitar, criou esse Room, como eu falei, uma camada intermediária do SQLite. É uma classe que tem alguns métodos lá prontos que auxilia a gente fazer aquelas operações de banco de dados, que é inserção, seleção, alteração, deleção, etc. Beleza? Claro, acessem o link, quem ainda não acessou. Aqui mostra como é que você faz para incorporar o Room aqui no seu projeto. Tá? Você vai colocar lá no arquivo build.gradle, etc. Façam esse passo a passo. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é essa imagem aqui. Ó, que ela define bem como é que a gente vai usar o Room, como é que a gente usa o SQLite aqui na nossa aplicação. Tá? Aqui, ó, REST of App é o nosso aplicativo e aqui é o Room, o banco de dados. Tá? O que acontece? Como é que o Room funciona? O Room, pessoal, utiliza um padrão de projeto chamado de DAO, Data Access Object. O que é esse padrão de projeto? Como é que ele funciona? É o seguinte, a sua aplicação, né, o seu aplicativo, ele vai ter entidades. Entidades são classes normais, tá? Classe em Java, certo? Como essa aqui, ó. Lembra lá do exemplo que eu estou usando em todas as aulas? Eu tinha tem uma classe chamada de time.java, certo? Então, essa classe aqui minha é uma classe de entidade. O que eu tenho nela? Propriedades, getters e setters. Só isso. Propriedades, getters e setters. Tá? É uma classe de entidade. Através dessa classe de entidade, você precisa dessa classe de entidade, você vai ter uma outra classe que vai fazer essa interação, digamos assim, vai manipular essa entidade e fazer a conexão com o banco de dados. Como assim? Esse DAO, essa classe chamada de DAO, ela é responsável por se conectar ao banco de dados e manipular essa entidade. Manipular no sentido de fazer inserções, select, delete, etc. Então, a gente vai concentrar sempre nessa classe DAO os métodos de inserção, remoção, o método do CRUD, tá? Fazendo manipulação dessas entidades aqui. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Aí, depois vocês dão uma olhada aqui, ó, ele dá exemplos, tá? Quem não viu ainda, dá exemplo, fala certinho como é que vocês vão fazer.
Eu vou mostrar diretamente no exemplo que a gente estava trabalhando, tá? Vou até executar ele aqui, pra vocês lembrarem. Mas, quem não está lembrando aí, o aplicativo é um aplicativo de times. Tem uma lista de times de futebol e a lista de pontos, né, associada a cada time, tem uma quantidade de pontos que esse time está no campeonato. Mesmo exemplo que a gente vem trabalhando aí. O que foi que eu acrescentei? O banco de dados. Nas aulas passadas, não sei se vocês lembram, mas a gente estava, os dados desse aplicativo, eles estavam em um array list, que estava colocado diretamente no código. O que foi que eu fiz? Eu retirei essa parte estática e coloquei o banco de dados. Então, as informações agora da lista, elas são extraídas do banco de dados e não do array list estático. Certo? Vou rodar aqui a aplicação para vocês lembrarem aqui. Aí eu vou comentar exatamente o que precisou ser modificado, né? O que você tem que modificar na sua aplicação para você conseguir utilizar banco de dados, tá? É até uma dica que eu dou para vocês, então, pessoal, no aplicativo de vocês aí, do trabalho de vocês, comecem fazendo, vocês obviamente vão usar um list view em algum lugar, começa colocando os dados estáticos mesmo, do jeito que a gente vinha fazendo. Cria um array list, preenche já com os dados diretamente no código e deixa tudo pronto. Aí depois você só retira o dado estático e coloca o banco de dados, tá? Fica mais fácil, mais organizado. Está carregando aqui o projeto. Pesou. Beleza? Enquanto carrega aí, pessoal, vocês chegaram a abrir o projeto, vocês viram lá na aula passada, tentaram replicar. Vou carregar aqui. Eu não estou usando a licença do Zoom aqui, pessoal. Pode ser que a aula finalize aqui pelo tempo. Eu já vou colocar o novo link lá no grupo, tá? Para a gente fazer aqui essa segunda parte. Certo? Eu vou fazer logo isso, tá? Eu vou encerrar aqui, já vou abrir um outro e vou mandar no grupo ali. Vocês entram novamente, tá? Para não cortar no meio aqui do raciocínio.